Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar sobre filosofia para crianças. Fica com a gente, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E hoje nós estamos recebendo aqui a professora Rita Márcia Furtado, que é autora do livro Filosofia para Crianças, a proposta lipmaniana como um ritual. A professora se descreve como uma mulher branca, tem cabelo castanho claro e anelado. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso quadro Publicações. Obrigada, Ana Clelma. Um prazer estar aqui com vocês. Retornar ao livro, que foi publicado em 2005. Eu agradeço o convite. Nós que agradecemos. Professora, quem que foi Matthew Lipman, Quais as ideias que ele defendia, que ele trazia? E aí já fala também para a gente por que a escolha, dele para o livro. O Matthew Lipman é um filósofo estadunidense. Ele nasceu em 1923 e faleceu em 2010. Trabalhava na Universidade de Columbia, em Nova York, e ele então percebe uma dificuldade com o raciocínio lógico. Ele trabalhava com a lógica, com essa disciplina, e ele então decide direcionar os estudos dele para a infância. Nos anos 60, em meados dos anos 60, ele começa a desenvolver essa proposta que depois toma um corpo metodológico que é chamado Filosofia para Crianças. Posteriormente, ele entra para a Universidade de Montclair, e na Universidade de Montclair ele desenvolve uma metodologia pautada especificamente na escrita de novelas filosóficas. E aí no livro você fala sobre a questão de iniciar o pensamento crítico, o pensamento rigoroso desde cedo. Por quê? Por que iniciar logo desde cedo? Fala pra gente. Então, eu trabalhei na rede pública estadual. Quando eu entrei em contato com o pensamento do Matthew Lipman, eu era professora na rede pública estadual e de uma certa forma, me identifiquei com as angústias do Lipman. Entrei em contato com o Matthew Lipman, ele me enviou material na época, e nesse contato, fazendo as leituras, principalmente da obra O Pensar na Educação, que é o livro que eu trabalho especificamente na minha dissertação de mestrado, a grande pergunta que eu penso que deve nos mover é: por que essa pergunta não é feita no ensino de matemática para crianças? Ela chama muito a atenção porque é feita com a filosofia, nessa mesma perspectiva de um desenvolvimento, de um pensamento lógico, de um raciocínio crítico, criativo e cuidadoso, como o Lipman propõe. Eu penso que é necessário também pensarmos isso desde a infância. O pensamento filosófico nessa tríade proposta do pensamento de ordem superior, ela pode sim ser trabalhada. Mas é essa pergunta que, se todas as outras disciplinas que se trabalham na infância são chanceladas, por que não a filosofia? Professora, você diria que as crianças elas têm até mais facilidade, talvez, para desenvolver esse pensar mais crítico, filosófico, porque quando a gente é criança, a gente tem mesmo mais questionamentos, o porquê, o como é feito tal coisa, por que existe isso, por que o céu é azul. Você diria que é até mais fácil desenvolver nessa fase da vida? Sim, eu concordo com isso, e esse aspecto que você cita é o ponto de ligação justamente da infância com o pensamento filosófico, que é a curiosidade e o espanto. Isso está presente no pensamento filosófico, se nós voltarmos nesse pensamento, na história da filosofia, é uma constante na filosofia. E eu costumo dizer que a idade mata a pergunta, não é? Porque a partir do avanço da escolaridade, os alunos vão questionando menos as coisas. E a proposta do Lipman, ela se encaixa justamente nessa possibilidade de um pensamento crítico, criativo. Ele tem uma proposta e de cuidado. Perfeito. Professora, muito obrigada por participar aqui com a gente, trazer um pouco aqui desse pensamento, dessa filosofia, para crianças. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o livro que foi editado a segunda edição em 2019.
Eu agradeço o convite e faço o convite também para que as pessoas se inteirem do pensamento lippmanniano para as novas propostas que acontecem mais recentemente nesse trabalho. Certinho. Bom, e essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse e boa leitura!